Pessoal, forte abraço, mais um podcast Viva a Vida, está no ar nesta quinta-feira, como sempre, às 8 horas da noite, estamos aqui com o nosso podcast Viva a Vida. E olha que eu recebo hoje, né? Eu recebo hoje o meu professor, né? Já faz um tempo que ele foi meu professor, mas eu ainda recebo lições dele até hoje, e o considero muito. Professor Cícero Luiz. É conhecido por professor Cícero Luiz, Cícero, do escritório CL Silva Serviços, e também Cícero do sindicato, né? Por onde a gente vai passando, eu sou conhecido por Ayrton Lira da rádio, então a gente vai, a nossa vida é assim, os nomes vão, né? A gente vai ficando conhecido pelas atividades também. Professor Cícero Luiz está aqui comigo, e comunicador também, depois a gente vai entrar nessa área, escritor e uma figura que tem uma história ligada à Cupira, né? Uma pessoa que tem história ligada à Cupira de muitos anos, que chegou para morar em Cupira. Eu tenho quase 44 anos aqui em Cupira, 43 a 44 anos, e foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e tinha contato todas as noites lá na escola Pedro Alves de Souza. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas agora nós vamos saber Cícero Luiz, se ele é cupirense, caruaruense, de onde ele é, por que veio para Cupira, até agora continua aqui. Cícero, muito obrigado, professor, por aceitar o convite, né, de estar aqui no nosso podcast Viva a Vida. Eu já lhe fiz o convite faz tempo e só a gente agendando a data aí. Até que chegou o dia. Nesta quinta-feira estamos no ar com você aqui nos estúdios da Rádio Viva Web e no podcast Viva a Vida. Muito obrigado por aceitar o convite. Pode se aproximar mais do microfone, viu? E é uma satisfação, um prazer grande recebê-lo aqui, viu? Ô Ayrton, é uma satisfação. Eu externo o meu respeito, a minha admiração a você, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo. E é uma satisfação enorme nós estarmos aqui, vivenciando esse momento, que é um momento de bate-papo, um momento de conversa, um momento de um elo que há muitos anos nos une, que é uma amizade profundamente extrema, viu? Eu sou de Lagoa dos Gatos, saí aos 12 anos de Lagoa dos Gatos. Em 1974, no dia 22 de dezembro de 1974, cheguei a Cupira. 74. Em 74. Nós chegamos a Cupira e nossos pais já tinham comprado uma casa, né, aqui em Cupira, na Avenida Miguel Pereira Neto. Eu fiquei em Caruaru, que depois de Lagoa dos Gatos, nós somos da Caruaru. Moramos 73, 74. Então, no dia 22 de dezembro de 74, nós chegamos aqui, até hoje. Quando você chegou em Cupira, qual era a sua idade? 74, eu tinha uns 14 anos. Uns 14 anos, bem jovem, né? Bem jovem. 14 anos. Mas já conhecia Cupira porque era Lagoa dos Gatos, passava por aqui, mas não tinha muita influência aqui em Cupira, né? Quase. Interessante, Ayrton. Nós morávamos em Lagoa dos Gatos, papai sempre era feirante ambulante aqui em Cupira, mas naquela época, né, nos tempos idos, era muito difícil, né, a gente vir a Cupira. Tá entendendo? Mesmo papai sendo feirante aqui. Eu comecei a vivenciar Cupira quando eu cheguei para morar em Cupira. Bastante jovem quando chegou em Cupira, aí qual foi seu primeiro trabalho ou não trabalhou com seus 14, 15 anos por aí? Não trabalhava, né? Era só em casa estudando? Não. Eu creio que a geração nossa foi uma geração pautada em trabalho. Trabalho e estudo, né? E estudo, naturalmente. E nós já trabalhávamos, né? Eu trabalhei em diversas coisas, né? Vendendo sal na feira, carregando frete, entregando jornal, entendeu? Em várias... eu lembro-me que eu trabalhei em São João do Gato, né? João do Gato. São João do Gato, Delso
Deus de Pedro Sucena, da bodega, que não era mercearia não, era bodega. Era a bodega mesmo, a venda, a bodega. Porque nós tínhamos que ajudar em casa, né? Éramos... Uma família de quantos? São 5 filhos. 5 filhos. É. Certo. Agora, Cícero, agora hoje, nós estamos agora em 2025. Qual é a sua idade hoje? Eu tenho 65 anos. 65, eu 63, vou completar em janeiro de 2026, a gente é quase a mesma idade, né? Justamente. Então, chegou em Cupira, mas quando você veio para Cupira, trabalhando no comércio, com algumas pessoas, olhando aí, o que é que você sonhava em ser naquela época? Tinha algum sonho? Queria ser o quê? Ayrton, nós trabalhamos, como eu declinei, trabalhamos em várias atividades, né? Cinema, fui cantor de conjunto. Cantor também? Cantor. Então eu tinha que colocar que era que eu esqueci, ó, comunicador. Cantor de conjunto. Você cantava o quê? Que tipo de música? Ah, não, era em inglês. Eu não acredito. Eu não acredito. Não, mas não entendia nada, mas era em inglês. Era um tempo muito bom, Ayrton. Era um tempo assim que... Essa eu não sabia. Tá vendo que muita gente que não conhece a história do professor Cícero Luiz, e eu também, que conheci lá há muito tempo, não sabia que você cantava. Sabe, por brincadeira, assim, não sabia que tinha que... Mas sonhava em ser cantor mesmo? Todos nós temos um sonho, né? Todos nós temos ser cantor é bonito, sonhos, né? Tem que ser bonito. Mas, assim, nós vivenciamos esse momento musical em virtude até de valores, né? Financeiro, tá entendendo? O conjunto chamava-se De Carímbias, né? Era de Cupira mesmo? Era de Cupira, era formado... Sim, eu fiquei curioso agora para saber. Papinha, o meu amigo Biratã. O Biratã? Certo. Vavá, de João Discoteca. Vavá. Pedilita. Vavá era o baterista. Sim. Nós fazemos o seguinte: quando via um conjunto em Baluzê, Los Marines, Ogídio Cavalcante, ou quando vinha algum cantor, aí nós fazíamos a entrada, né? Nós fazíamos a apresentação enquanto esse conjunto entrava, tá entendendo? Entendi. Aí nós fazíamos a nossa apresentação depois, que inclusive, se me permite, teve 2 situações que até hoje permeiam a minha memória. Eu trabalhei como garçom no Charme Restaurante ali, no primeiro andar, onde era a farmácia Correia Sá, próximo ao Banco do Brasil. Ao Correio, ao Banco do Brasil. A vizinha lá. Pronto. E nós estávamos um dia trabalhando, e quando deu festa, chegou um senhor, disse que vinha fazer um show no Palhaço São de Antônio Firmino, e procurou saber se tinha algum conjunto, que hoje é banda, né? Algum conjunto. Eu era garçom, aí a dona do estabelecimento disse: olha, tem um rapaz que ele faz parte de um conjunto aqui. Aí me chamou, quando chamou, eu quase caía. Era Maurício Reis. Cantor Maurício Reis, eu conheci. Aí ele chegou e muito educado, muito amável, muito gentil. Disse: é você? Eu me apresentei e tal. Aí conversei com o empresário na época. Ele veio e contratou o conjunto. Ele disse: agora, aí ele me deu até um LP, Fim de Noivado. Fim de Noivado. Aí você faz o seguinte: vocês peguem, ensaiem as minhas músicas, porque eu vou fazer um show aqui na cidade vizinha, e cantem até quando nós chegarmos. Quando nós chegarmos, aí a gente leva o show para frente. E o outro marco foi a inauguração do Cine Teatro Menezes, de João Menezes, do saudoso João Menezes. João Cândido, né? João Cândido Menezes. Eu conheci um intérprete, um cantor, que eu, quando pequeno, quando brincava, eu curtia bastante. Curtia muito, sabe? Quando eu brincava de circo, quando eu pequeno, né? Brincava de circo e tal. Queria ser locutor também, sabe? Queria ser locutor. Aí o cara chegou e queria
queriam também um conjunto, foi Reginaldo Rossi. Veio para cantar no cinema em Cupira. Ele fez a inauguração, inclusive que foi Canarinho, parece que Canarinho foi, se não foge a memória, parece que foi Canarinho ou Capela que apresentou. Com vocês, Reginaldo Rossi. Eu já ouvi falar, se eu não me engano foi Capela, né? Nos bastidores, nós conversamos, né, que era no assim, debaixo do palco, né, tinha os bastidores, e ele conversou, bicho, não sei o quê, e eu fiquei encantado, né? Fã do cara, de repente. E eu comecei, antes eu, Marcos, e em memória, né, Marcos do Seu Miguelzinho, que era guitarrista. Marcos do Carro de Som. Marcos do Carro de Som, Vavá, todo o pessoal do conjunto, a gente cantamos várias músicas de Reginaldo Rossi, e quando ele foi se apresentar, a gente ficou em linha de frente, né, nas primeiras cadeiras, ele disse, agora eu vou chamar para vocês o prata da casa. Aí, Dom Chiquito. Sim, Dom Chiquito. Que era... justamente. Esse nome Dom Chiquito surgiu de onde? Eu anunciava filmes no Cine Social de Severino Camarão. Que era lá em frente ao Banco do Brasil, né? Que era ali onde é o Banco do Brasil, né? Não, onde é hoje parece que era a loja 20. Em frente ao Banco do Brasil, E quando vinha um filme de Teixeirinha, e nesse filme de Teixeirinha tinha a participação de Dom Chiquito, aí hoje na tela de cinema, um grandioso filme com Teixeirinha, com a participação especial de Dom Chiquito. Aí um colega meu, quando eu desci da onde eu estava anunciando, aí disse, Dom Chiquito. Aí pronto. Naquele tempo não tinha esse negócio de bullying. Bullying, nada não. Ninguém se irritava com nada, levava na brincadeira. Mas em relação ao Reginaldo Rossi, aí eu subi, né? Aí ele disse, quando eu subi, comecei cantando, me emocionei, cara. Me emocionei mesmo. Aí tudo isso, eu gostaria até também de frisar que graças ao nosso divino mestre, Ayrton, o que eu pedi a Deus, ele sempre concedeu. Eu queria muito, eu sou amante da literatura, fui professor há 36 anos, e eu gostaria que antes de eu partir desta vida, deixasse um legado. E hoje eu vou lhe entregar esse legado, tá certo? Quando você o ler, você vai ver o Dom Chiquito, que é esse livro aqui. Escritor Dom Chiquito, Cícero Luiz, professor Cícero. Olha aí, rapaz. É uma realização. Cícero Luiz, páginas de um passado memorável. Rapaz. Isso aí nós estamos contando a história o meu tempo de Lagoa dos Gatos. O pessoal que está aqui na tela, aqui da Rádio Viva, do nosso podcast Viva a Vida. Olha aí, ó. Esse exemplar, rapaz, muito bem trabalhado, ó. Muito bem trabalhado. E está chegando outro, viu? Racho de Encontros. Rapaz. Que é os encontros que nós... Cícero está aqui, ó, na contracapa, aqui, né? O Cícero aqui tem muita coisa, eu sei que tem, e de forma até, talvez, não direta, mas indireta, eu esteja inserido aqui também, alguns pensamentos, né? Algumas coisas, porque eu fui seu aluno, então não tem como não estar inserido nessa história do seu sucesso, né? Ayrton, eu creio que você lembra... Esse aqui é meu. Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se Deus permitir, logo nós estamos fazendo um humilde coquetel, né, de lançamento. Hoje eu terminei, revisei e já entrei em contato com a editora, com o Rastro de Encontro, que eu vejo que é um filho deste livro. Mas uma das coisas que eu tenho ainda foi, e que eu fiz com muito prazer, foi a sua homenagem lá no Hilda. Rapaz, tá certo? Fiquei muito feliz, eu tenho as fotos, toda aquela homenagem ali na escola Hilda Vieira Calado, e você de forma bem prática, narrando tudo assim, e foi um momento muito importante da minha vida, é marcante e a gente não esquece, é gratificante, eu fiquei muito feliz, né? Para mim também, viu, Ayrton? Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em Cupira, minha gente, um amigo me disse uma vez
Quando eu comecei a trabalhar no rádio, aí uma pessoa de Recife que estava aqui na programação do rádio, depois essa pessoa veio e me disse que eu parecia um bicho do mato. Assim, um bicho do mato, porque ruim de moldar, de dobrar, né? E professor Cícero foi uma dessas pessoas que me deu muito exemplo, porque eu admirava muito a exemplo do Valdeci dos Passos, né? Doutor Valdeci. Dário Amorim. Dário Amorim, Adalberto. doutor Dário, Adalberto. Adalberto eu não estudei com ele uma vez só, uma semana, coisa assim. Mas teve Orlando, né? Orlando. Dona Miriam. Veja a equipe que eu passei. Pessoas que têm uma história em Cupira e eu aprendi muito. Eu vou pegar essa deixa aqui você está conversando com você, mas eu vou falar que eu tenho essa mania de querer falar de mim também. Mas eu lembro, Cícero tinha tanto foco que eu aprendesse, que eu crescesse nos estudos, que ele na classe, quando eu tinha muito foco na aula dele, até porque o senhor é um professor meio duro, né? Pra gente aprender, meio direto mesmo, não tinha brincava, mas na hora de estudar era para estudar. Então muitas vezes Cícero fazia o seguinte: ele ensinava ciências na época, para mim era ciências a matéria. Aí eu lembro que geografia também, se eu não me engano, era ciência, agora a outra eu não estou lembrando. Aí eu sei que Cícero fazia o seguinte: ele queria dar exemplo comigo, aí ele fazia o questionamento todo e dizia: é o que, Ayrton? Aí eu respondia, e eu criava asas, né? Eu me exaltava, porque ele acreditava que eu iria responder e estava certo. Só que um dia, como eu estou aqui olhando para a tela aí para vocês, professor Cícero aí na frente, por trás do professor Cícero, a porta da classe. E na porta da classe parou uma menina, e ele dando aula, e eu comecei a olhar para a menina, que eu não me recordo quem é até hoje. Aí Cícero, empolgado como ele estava, disse: é o que, Ayrton? Aí eu respondi, até hoje eu lembro disso. Eu disse: o cogumelo. Ele estava falando sobre as cores, o verde, como eu disse? A fotossíntese. Fotossíntese, aquele negócio, o alface, as cores que tem, né, a vegetação. É o que, Ayrton? Afirmou para me mostrar que tinha aluno que estava entendendo, e eu era o cara que estava entendendo, dentro dos demais, né? Ele não passava, não, eu estou ensinando, alguém que não quer aprender. Eu disse: é o cogumelo. Aí o professor Cícero disse: é o cogumelo? Eu disse: tem certeza? Eu não estava prestando atenção. Aí eu fiquei vermelho, eu disse: professor, mas não é o cogumelo, não. Parecia a escola do professor Raimundo. Aí a classe todo dia começou a rir, todo mundo tirando onda. Aí você disse: será possível? Você, que eu estou apostando em você, rapaz. Você me dá uma resposta dessa. Mas, professor, o senhor não perguntou isso. Eu perguntei o quê? Professor, eu não estou lembrado, não. Até hoje, quando falo em cogumelo, eu lembro disso. Ayrton, é gratificante, muito, mas muito gratificante mesmo, a gente deixar sempre um rastro por onde nós passamos, entendeu? Verdade. E eu cheguei, como eu disse, aqui em Cupira, fui ajudante de coveiro, trabalhei com o seu Bernardo, pai de Pedro Jorge, trabalhei com Nida Padeiro, em memória, né? Professora, né? Era professora Nida Padeiro, mas trabalhava na secretaria do cemitério. Isso foi no governo do prefeito Zé João Inácio, em 1977. Ele ganhou em 76 e 77. Mas o que eu sempre conservei dos meus pais é que por onde você passar, você deixa um rastro de amizade. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito conhecimento aqui em Cupira. Cupira, amizade, né? Uma amizade, muitas amizades aqui em Cupira, dentre elas a sua. Olha, em 43 anos que a gente se relaciona, que tem essa amizade, que tem essa atenção, né? Com certeza. 43 anos. Com certeza. E é importante também salientar que nenhuma ideologia fez com que nós nos separássemos, quebrasse esse elo de amizade. Nenhuma ideologia. Não. Entendeu? De maneira nenhuma. E fiz o concurso para professor de português, né? Passei, aí fiquei em português e literatura. Quando você estudou comigo, realmente, nós ensinávamos ciência, porque hoje o professor no Brasil tem que ser polivalente, né? Ele tem que ensinar tudo. Mas depois eu me dediquei ao português, né? A parte gramática normativa e a literatura brasileira.
passei 36 anos e digo-lhe não é com orgulho, não é com vaidade, mas com muito respeito às pessoas às quais eu vivenciei. Nunca tive nenhum problema com nenhum aluno. Ô Cícero, agora vamos dar uma puxada. Você chegou em Cupira, ainda é bastante jovem, começou a estudar. Como foi fazer faculdades naquela época? A gente sabe que hoje está uma facilidade, né? Hoje não é que está fácil para você aprender. Eu não diria assim fácil de aprender, porque tem que ter o seu esforço, né? Tem novas regras, dinâmicas, mas eu digo em termos logísticos, assim, sair de Cupira para Caruaru, transporte, questão valores para isso, né? Um custo, faculdade, transporte. Como foi? Que sua família não era rica, né? Eu trabalhei, como eu disse, eu mencionei a você, na prefeitura. E eu creio que ele não vai ficar chateado. O doutor Anacleto, quando chegou, Sintra, em 1981... Do Laboc, chegou e nós tivemos... A gente sempre tivemos boas amizades. E ele, parece-nos que ele tinha algo... Ele era sócio do Cursinho Santo Antônio, em Caruaru. E me arrumou uma bolsa de estudo. E eu ia na Kombi de Lenilson Vicente. Depois eu não tive condições de pagar o transporte, porque esses valores seriam naturalmente diminuídos para eu fazer algumas compras lá para casa. Éramos quase arrimo de família. Aí tinha uma senhora chamada Luísa, na Fafica, e me deu o programa do vestibular. Eu lembro-me que ela disse: você vai passar, Cícero. E as pessoas apostavam, João Eudes, o próprio Lenilson, doutor Anacleto, doutor Guaraci Boa Viagem, que trabalhava na Emartep. Então todo esse pessoal, ele nos davam assim um incentivo enorme. Não, você vai passar, você vai passar. Eu fiquei no compromisso de passar, senão iria decepcionar, né? Essa turma todo dia que está incentivando. Não, o número de pessoas era grande. A torcida é grande aí. E eu lembro-me que em plena festa de Reis, porque as provas eram depois das festas de Reis, lá na Fafica, em plena festa de Reis, eu e uma colega, nós estávamos estudando. Eu fiz o curso de letras, era muito concorrido naquela época, digamos que era escrito 450 pessoas para o curso de letra, vaga, 50 pessoas, e eu passei em segundo lugar. Agora é interessante aí, como as pessoas humildes, as pessoas, quando eu digo pobre financeiramente, chegam à notícia. A Rádio Cultura é que dava listagem, né? Dos que passavam no vestibular da Fafica, e não saiu meu nome. Aí eu vim ali perto da Câmara de Vereadores e me encontrei com o saudoso seu Bandeira, pai de Juscelino. Seu Bandeira. Aí ele me abraçou. Olha, parabéns, você passou no vestibular e tal. Ih, rapaz. Eita. Ficou marcado esse momento. Aí eu fui lá. Cheguei lá na TELP de Seu Pretinho, tinha uma menina, uma senhorita que atendia lá. Eu disse: será que eu podia fazer uma ligação e depois pagar a você lá para a Rádio Cultura? A menina que me conhecia disse: não, vocês pode fazer. Ninguém tinha facilidade, tem hoje para ligar. Aí eu né? peguei, liguei, o rapaz disse: você passou e parabéns, viu? Você passou Eita, em segundo lugar. Rapaz. Na parte da tarde, né? Depois eu fui para o curso da noite. Pronto, aí naquela época tinha que raspar a cabeça. Aí fizeram. Rasparam a cabeça e... Em Cupira, você lembra quantas pessoas na época rasparam a cabeça, passaram no vestibular? Você lembra? Foram muita gente. Mas não foi muito assim não, né? Porque não. Eu lembro que teve você, se eu não estou enganado, o professor Miguel, né? Miguel Luiz, se eu não estou enganado. Honorato. Fernando, não, Honorato, irmão do Fernando, né? Da contabilidade. Teve mais de umas... pessoal assim... Verinha, a irmã de Valmir, passou também. Não foram muitas pessoas assim, não. Foi uma quantidade razoável, né? Mas
para a população de Cupira, porque não era tanto, todo mundo não tinha essa condição de estar estudando, né, de fazer a faculdade. Não, e outro detalhe aí, até para eu me matricular, fizeram vaquinha. Entendeu? E muitas vezes para pagar a mensalidade de João Wilson, doutor Anacleto e outras pessoas, porque nossos pais não tinham condição nenhuma, entendeu? E chegou um momento, Ayrton, de eu abandonar a faculdade e perder o vestibular, tá certo? Mas eu já estava ensinando, aí eu já tinha condições de pagar uma faculdade, mas eu perdi o vestibular, venci o vestibular. Você era funcionário do município para ensinar? Era funcionário? Eu trabalhei em várias funções na prefeitura. Tá você trabalhou no chamado CIATA também, né? No projeto CIATA em 1979. Que eu ainda trabalhei lá também, né? Tributação, né? Isso. O pastor Bernardino, eu trabalhei em 1978 no recadastramento do INCRA, tá certo? E tudo bem, aí a gente foi, como eu estava falando, aí ocorreu que eu perdi o vestibular. Aí para voltar, tinha que fazer um novo vestibular. Aí eu fui o vestibular em Belo Jardim. Eita, aí é que ficou difícil, né? Quase 100 quilômetros. Sim, mas eu já tinha uma condição melhor, já tinha um carrinho, já estava casado, tá entendendo? Já estava bem melhor a situação. Aí eu fiz o vestibular em Belo Jardim e graças a Deus... Era seu foco mesmo ser professor, ou você queria algo mais? Não, eu vou ser professor e quero algo mais, eu vou me preparar para... Tinha mais algum objetivo assim, ou não? Ayrton, a nossa geração... Nesse período aí, né, já como professor, já família, tudo... Aí qual era o seu pensamento? Era se estabilizar como professor? Não, era me estabilizar como professor. Se capacitar, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Porque, Ayrton, nós vivemos, eu posso dizer aí, até com todo respeito a você, nós vivemos uma geração que só tínhamos 3 situações para pensar: jogar bola, estudar e trabalhar. Entendeu? Desse jeito. Era dessa maneira. E havia um respeito muito grande. Eu lembro-me que muitas vezes eu, com meus 19, 20, 22 anos, sentava-se seu Alfredo, o pai de Zito, ali em frente ao Hotel Dona Maria, e ele começava conversando, e os rapazes o circundavam, né, para ouvir. Para aprender dele. Justamente, porque os mais velhos nos ofereciam, nos concediam mais experiência. Diferente de hoje, né? Infelizmente. Hoje tem um poeta que diz uma canção aí, o poeta diz que o camarada perde a moral, o chefe de família perde a moral quando ele diz assim: escute que eu estou falando. Pronto, aí já perdeu a moral. E tem muita gente assim, né? Tem muitos chefes de família que estão usando essa frase com a família, que ele está conversando, isso na hora do almoço, numa janta, numa confraternização, ele começa a conversar e não prestam atenção e é obrigado a dizer: escute que eu estou falando. Já não está valendo nada para a família. É complicado, né? Mas aí para os amigos, mas nessa época eu parei muito para ouvir meu pai. Você conhecia meu pai, eu vi amigos de meu pai, né? Eu era muito amigo do seu pai. Eu lembro, Cis, que uma vez, para a gente descontrair, que a gente puxa muito e a memória vem, a gente fica até com o semblante, né? Porque a gente traz muitas recordações, mas o Viva a Vida é para isso. Eu estou dando um Viva a Vida. Se eu me emocionar, não... Não, eu também me emociono, né? Eu sei, eu lhe conheço, sei muito bem, não vou provocar emoção em você, mas a realidade. Eu lembro que uma certa vez eu estava com meu pai e tinha um sargento da PM, já aposentado, ele tinha mais de quase 90 anos, bem velhinho, cansado, e a gente estava tudo conversando assim, aí falaram em Lampião. Aí esse sargento disse: eita, eu naquelas caatingas no sertão, corri muito atrás de Lampião, mas se eu tenho, pego ele. Aí papai era poeta, como você sabe, aí papai chegou, virou para mim e disse: isso correu na frente e está dizendo que foi atrás. Até hoje eu não lembro, eu não esqueci hoje. Papai disse: isso correu foi na frente, mas agora está dizendo que foi atrás, correu na frente com medo. Ayrton, os mais velhos têm muita história. Você provocou muitas reminiscências do passado, né? Muitas reminiscências, muitas lembranças maravilhosas, viu? Eu conheci muitas pessoas
que inclusive, Ayrton, quando o outro livro sair, esse livro ele toca mais no rastro de encontro, é os encontros que nós tivemos. O encontro entre você, seu pai, Você vai as trazer, pessoas. trazer a memória, né? Eu trouxe todos à minha memória, que inclusive, Ayrton, eu vou até, e não tenho vergonha de dizer, quando a editora solicitou que eu revisasse o livro, teve momentos que eu fiquei emocionado de chegar a chorar. Porque eu sou uma pessoa extremamente sensível, muito emotiva, e parecia que eu estava vendo os ecos das palavras, os passos das cenário, pessoas. Né? E o cenário. Justamente. O cenário. Entendeu? Eu vejo ele mais... Esse é uma autobiografia romanceada, mas o outro ele vem mais assim com um toque mais emotivo de encontros. Mas você sabe que nós tivemos, né, temos boas memórias, né, da nossa vida em Cupira. Quando eu coloquei no ar o podcast Viva a Vida, foi para isso, Viva a Vida. Hoje nós estamos aqui dando um Viva a Vida. Temos problemas, tem momentos tristes, tem, né, perdas de família, tem tudo. Mas a gente está dando um Viva a Vida ainda. Graças a Deus por isso. E para a gente dar continuidade, eu quero agradecer aqui o apoio do supermercado Padre Cícero, tem apoiado, incentivado aqui o nosso podcast Viva a Vida. A Funerária Carneiro, também um abraço, Ramon, aí. A Império dos Pneus aqui em Cupira, toda a equipe aí da Império dos Pneus aqui em Cupira, também muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio. E o doutor Goberi Lopes, também vice-prefeito aqui do município de Cupira, e também apoiando, incentivando aqui o nosso podcast Viva a Vida. Vamos voltar para o lado das emoções, que é assim. Hoje eu sei que não podemos ter inveja. Hoje eu tenho convicção, você também tem, a gente tem mais conhecimento bíblico, mas quando eu tinha meus 20 anos, 18 anos, eu não estava preocupado muito de ter inveja, não. Eu tinha inveja, eu acho que era uma coisa, eu não sabia o perigo que era ter inveja. Hoje eu sei, hoje não tenho mais. A gente admira, mas eu tinha uma inveja danada, eu vou usar essa palavra, de olhar para Cícero Luiz, professor Cícero, chegando no Pedro Alves, com aqueles cadernos na mão, um cara sábio, né, um cara com muito conteúdo, e aquelas imagens eu tenho, sua, de Orlando. A coisa mais difícil que eu achei foi sair em um carro de som, fazendo uma divulgação do falecimento de Orlando. Aquilo ali me matou, aquilo ali eu divulguei a pulso, porque eu tinha um compromisso para divulgar. Mas eu era falando e minha voz saindo na gravação e eu meditando em tudo que eu via na classe com ele. Rapaz, era... Então, a gente tem uma história em Cupira. E muita gente, como você, Cícero, como eu também, tem muita história para contar sobre Cupira. Por isso que eu coloquei no ar esse podcast. Às vezes o pessoal diz, mas você conversa muito. Mas eu tenho que conversar porque eu tenho que dizer, aqui não é só um podcast para chamar uma pessoa e a gente entrevistar e perguntar isso e isso. Não, é para a gente reviver, para viver, matar saudades e deixar para a família, para os amigos. Você tem filha fora do Brasil, né? Eu acompanho, eu tenho ela nas redes sociais. E é Cíntia, né? Cíntia. E ela está acompanhando esse podcast também agora, eu tenho certeza, né? E está vendo aí, ela está dizendo, meu pai, né? E está olhando e ela faz parte dessa história, de sua história, da nossa vida de um modo geral, como tem a outra filha sua aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive inveja de você quando chegava o professor Cícero, quando entrava na classe, né? Naquela época você era mais bonito, viu? Tinha uma barba bem... né, fechadinha, barba baixinha, preta. Você era muito mais bonito do que hoje. Hoje ele está bonito espiritualmente, mas fisicamente naquele tempo ele era mais bonito, minha gente. E eu também era. Então o Cícero chegava na classe e a gente sabe que é toda aquela movimentação. Eu acompanhava tudo, ia para a sala dos professores, né? Eu achava aquilo ali muito bonito. Hoje talvez muitos professores não se achem admirados, mas tem aluno que está admirando. Eu digo isso para meus filhos, digo para minhas noras que são professores, né? E eu digo, tem gente admirando vocês. Será, pai? Eu digo, tem. E vocês estão marcando e fazendo a parte, a história, a vida. Quantas pessoas estão formadas hoje em vários segmentos da sociedade, passaram pelas suas mãos, na orientação, né? Nessa informação. Outro momento que eu tive também, inveja de você, depois a gente volta a falar sobre a parte escolar também, se você preferir,
foi quando rapaz, eu tinha os olhos em você para ter inveja. Agora eu estou confessando aqui. Porque eu invejei o cara sendo locutor na Câmara de Vereadores, que ele tinha um programa na Câmara de Vereadores, tinha um estúdio da Câmara, nas cornetas na cidade. Eu tinha inveja disso, que eu queria fazer também. E eu tive inveja outra vez, foi você numa convenção, ali naquele depósito de Zé Maria, que era só o prédio, e fizeram a convenção lá, e você, o carro de som, eu acho que foi o Zé Inácio na frente, e você lá dentro falando. Rapaz, eu olhei cheio de gente ali, eu digo, mas rapaz, já fiquei com inveja também. Rapaz, que inveja eu tinha de você. Mas não era inveja, era admiração, né? Como tem até hoje. Justamente, a inveja a qual você, esse vocábulo que você está falando, esse vocábulo, essa palavra que você está falando. Olha o que é o professor falando. Né? Essa inveja, ela tinha uma conotação, antigamente, de objetivos. A gente invejava para querer crescer. Veja bem, eu vou confessar uma coisa bem interessante. Quando eu fiz o vestibular para letras, queria ser professor de português. Quem foi o meu espelho foi o professor Adalberto. Professor Adalberto. Até hoje, você sabe que ele é um homem sábio, né? Eu vou ver se eu trago muito ele aqui amigo, também. muito amigo, vou ver se muito eu trago amigo. O professor Adalberto aqui também. Entendeu? Aí ensinei também com seu filho aqui no Hilda, né? Também com o Eduardo. foi um colega de trabalho do Eduardo, também. Né? Então nós observamos o seguinte, é que as pessoas que hoje semeiam o conhecimento para outras, que tenham orgulho, que semeiem com amor, que semeiem com emotividade, entendeu? Eu costumava, antes das minhas aulas, eu fazer um círculo e conversar com os alunos. Está entendendo? E conversar com os alunos sobre a vida, sobre o dia a dia. Muitas vezes, eu gosto muito de Coca-Cola, né? Comprava 2, 3 Coca-Cola, comprava bola, fazia um aniversário dos alunos, e eu mesmo chorava. Entendeu? Eu sou muito chorão. Mas eu gostaria de dizer, as pessoas que hoje ensinem tendo orgulho que está semeando alguém para o futuro. Eu não tenho dúvida, Cis, que assim como eu tenho minhas boas lembranças de você, a admiração que eu sempre tive por você, e naquela época que eu tinha e guardo até hoje, que muitos alunos têm, só não tem a oportunidade de dizer para você, uns viajaram, outros, né, não tem essa oportunidade que eu estou tendo. Então, eu lembro, para você ter ideia, eu lembro que você uma vez escreveu lá no quadro, eu lembro que você escreveu uma frase, eu escrevi no meu caderno e memorizei. Viva para morrer, mas viva como que nunca fosse morrer. Eu lembro dessa frase que você colocava sempre para a gente, viva para morrer, mas viva como que nunca fosse morrer. Não sei essa frase do autor, mas você transmitia. Mas essa frase, esse adágio, né, esse ditado, eu ouvi em uma dessas conversas com os mais velhos, né? A nossa convivência com os mais idosos, naquela época, os jovens, né, eram muito intrínseca, porque eles nos concediam muita experiência de vida. Está entendendo? Então, eu ouvi ultimamente, né, que eu trabalho em cadastro de terra, eu vi... Tem muito contato com o pessoal da zona rural, né? Justamente. Há muito tempo você tem esse contato. Mas eu tenho um escritório há mais de 30 anos. Aí eu falei que estava velho, né? Que realmente estou. Aí uma senhora chegou e disse para mim, muito simpática, muito amável, não vou citar o nome, mas ela é muito amável, ela disse: seu Cícero, nós não somos velhos, nós somos jovens bem-sucedidos. Jovens bem-sucedidos. É uma palavra para você, uma frase para analisar. Não é? Né? Meditar. Porque aí eu procurei saber o porquê. Veja quantos jovens estão se perdendo. E aonde nós estamos chegando. E nós observamos ao nosso derredor e observamos que não temos inimigo nenhum, sempre dando exemplo, a amizade sempre reinando. Veja. Por isso, Viva a Vida, é o nome do podcast. Está vendo aí? As palavras dela, o complemento aí. Justamente. Viva a vida. Né?
Que, por sinal, eu tinha muita vontade. Eu vou confessar agora. Eu tinha muita vontade. Eu estava muito ansioso quando nós conversamos e estava para marcar essas. Eu fiquei muito ansioso, porque eu assisto, né? Eu assisto. Está acompanhando. Além do programa na rádio. O Alex Pertaco já tem 36 anos no ar e Cícero acordou sempre cedinho e me ouvindo no rádio. Sempre bom, sempre bom. Então, ele é meu admirador também, eu acho que ele fica admirado. É uma voz nordestina. Aí ele fica dizendo, eu ensinei muito esse camarada, eu lembro dele. Mas isso é muito bom. A gente tem que agradecer muito a Deus, né, Cícero? Agradecer que presente Deus deu a gente. A gente poder estar contando a história, estar aqui com saúde. Tivemos momentos difíceis, temos ainda, né? Passamos, mas a gente tem muita coisa boa para relembrar e valer que a história que nós fizemos parte dela, construímos, estamos construindo a história hoje, porque ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar por aqui, mas aqui está documentado, né? Está marcado na internet aqui por toda a vida. Isso daqui a 5 anos, 10, 15, 20, 30, alguém vai olhar e diz, mas rapaz, eu lembro desse cara, eu lembro dele no rádio, eu lembro do professor Cícero, minha mãe falava, meu pai. Então, aqui está marcado, a gente continua fazendo história, que é uma oportunidade. Né? Ayrton, normalmente você mencionou com muito brilhantismo que nós passamos, né, muitos percalços, muitos desatinos, muitos momentos difíceis. Eu vejo o seguinte, esses desafios, eles são uma ponte para irmos ao abraço de Cristo. É verdade. Está entendendo? Nós não temos problema, Ayrton. Nós temos desafios e esses desafios fazem com que você que está assistindo esse podcast, você não tem problema, não. Você tem desafios e esses desafios normalmente é para levar você até o nosso Cristo. Entendeu? Então, uma vida cômoda, ela é uma vida obscura, sombria. Não, tem que ter desafios, tem que ter enfrentamentos, tem que ter ganhos e perdas. Ganhos e perdas. Porque a vitória, Ayrton, a vitória não é aquele que vence. É interessante, né? É até um paradoxo isso. A vitória não é aquele que vence, é aquele que sempre quando cai, levanta. Caiu, levantou. Então, vitória, ser campeão, não. Eu acho que o vitorioso mesmo, primeiro, estar com elo, né, com relacionamento muito íntimo com Cristo, mas o vitorioso mesmo é aquele que sempre quando cai, levanta-se. Rapaz, eu vi uma frase outro dia, eu memorizo pouca coisa, mas eu vi o seguinte: todos que tentaram não conseguiram, mas os que conseguiram foi porque tentaram, porque levantaram e, né, tentaram novamente. Justamente. Todos que tentaram não conseguiram. Aí muita gente se baseia, tentou, não conseguiu. Mas os que conseguiram foi porque tentaram, né? Então vale a pena continuar perseverando, tentando, né? E é isso que nós estamos fazendo. Você vê, Cícero tem seu escritório de contabilidade. Hoje você chega lá, Cícero está lá no computador, que antes não era, mas atualizou, modernizou. É um tablet, é o celular, nós estamos dentro dessa tecnologia que não era o nosso mundo. Nós não somos, eu acho interessante essa palavra, os nativos digitais, né? Porque tem os nativos digitais agora, né? Essa turma mais jovem, nós somos de outra era, mas a gente está na mesma prática. Estamos aqui na internet, estamos no podcast, estamos na tela da TV, né? Você com o seu escritório falando a linguagem do homem do campo, mas falando a linguagem também do homem moderno, né? Dos grandes centros que você trabalhou muito tempo junto à Previdência, né? E você tinha ao lado de advogados, dando palestras, né? Documentação na mão, trabalhar com documento não é fácil, com números. Então, quer dizer, você veio se atualizando, tanto escrevendo livros. Olha para aí, meu pai, ele fazia versos aos 95 anos, ele ainda escrevia os versos. E quando ele não escrevia mais, ele ditava e a mulher dele escrevia. Eu acho isso muito interessante. Então você vê o quanto a mente dele, o quanto ele viveu, e viveu bem.
né? Viveu bem, conversava com meu pai, ele era aquele homem feliz. Eu tenho um amigo que ele completou agora 86 anos, anda de bicicleta, trabalha para todo canto. Tem outro amigo nosso aqui em Cupira também participando dessas corridas aí, 82 anos, se eu não me engano, tá correndo aí nas corridas, competindo com jovens. Aí você vê que coisa maravilhosa, né? Então Deus dá muita oportunidade e a gente tem que movimentar, né? A gente tem muito é que agradecer a Deus. Agradecer. É muito agradecer a Deus. Por que, Ayrton? Porque nós somos de uma geração de ferro. Uma geração em que passávamos dificuldades, comíamos o que existia na mesa, havia respeito, tá certo? Era um senhor, senhora, dá licença. Quando no jantar, a bênção, papai, a bênção, mamãe, hoje nós não vemos isto, infelizmente. E essa geração está indo embora. Teve um amigo meu que disse uma coisa muito interessante, Ayrton. Eu um dia disse, mas por que ainda nós estamos por aqui? Ele disse, é para nós darmos uma prova dessa geração que está aí. Certa vez, uma aluna, eu tinha uns 50 anos nessa época, 49, 50 anos, e eu estava dando uma palestra, e uma aluna perguntou assim, professor, eu tenho 18 anos, o senhor gostaria de ter a minha idade, de viver esse tempo? Eu digo não. Porque vocês ficam e nós namorávamos. Vocês gostam e nós amávamos. Já é diferente, né? Tá entendendo? Hoje o amor está volúvel, ele está líquido, entendeu? Se tornou mais uma coisa só atrativa, né? Justamente. E quando passa a atração, acabou tudo. Acabou tudo. Por isso que, infelizmente, existem muitos amores assim que se achava que eram amores, né? Que não era, na verdade. Justamente. Né? Que não era. E nós vivemos uma geração que nós amávamos. Nós amávamos. Que o amor era sublime, a mulher é uma essência. Eu lembrei tem uma música de Roberto Carlos que diz assim, eu sou do tipo amante à moda antiga. Amante à moda antiga. Rapaz. Eu sou do tipo que ainda manda flores, né? A pessoa me esqueci agora, mas eu sou do tipo que ainda manda Essa flores. música parece amor à moda antiga. É uma coisa assim, amor. Mas, rapaz, é uma letra bem interessante, né? Olha aí, nós, quando estudávamos, o Pedro Alves era ali onde era o Maria de Lourdes Temporal. Eu já estudei quando ele é onde é atualmente. Não, eu estudava quando era Maria de Lourdes Temporal. E juntava-se eu, o irmão de Zé Urbano, Teita, Elias, aquele pessoal todinho, entendeu? E na quarta-feira era onde nós ganhávamos algum dinheirinho, né? E levava as meninas para tomar suco refresco de maracujá lá em São João do Gato. Ó, a menina para sentar, a gente tinha que puxar o tamborete. Ela, muito obrigado. Hoje, se você fizer isso, né? Era um respeito. A gente estava aqui junto com algumas amigas, e quem gostasse de uma dessas amigas, entendeu? Como eu sou muito volúvel em me envolver, eu gostava de uma certa menina que era amiga, mas não demonstrava. Sei. Porque senão nós perdíamos a amizade. Não, nós éramos amigos, entendeu? E tínhamos essa gentileza. A menina dizia, eu vou levantar aqui, eu vou para determinado lugar, vou ao banheiro. A gente tinha que puxar o tamborete. Rapaz, é interessante. Eu tenho uma história de um amigo. Eu fui desse tempo, eu sou antigo, viu? Eu tenho uma história de um amigo, que até hoje ele é meu amigo, né? Mora em outro estado aí, não vou dar dicas não, mas bem interessante. Eu era afim da menina, ele também, da mesma menina na época. E eu disse, rapaz, eu tenho que tirar ele do caminho. Eu tenho que tirar ele do caminho, não pode, eu tenho que namorar com ela. Aí um dia eu disse, bicho, por que tu não manda um bilhete para ela? Eu levo.
Aí ele disse, tu leva, leva. Aí ele fez um bilhete, eu fui lá, entreguei o bilhete, eu tenho certeza, não tenho peso de quando entreguei o bilhete. Aí já tem 46 anos por aí, mais ou menos, 46 anos. Eu era bem jovem ainda. Aí entreguei o bilhete para ela. Ela não deu resposta, nem me entregou o bilhete de volta. Outro dia, que teria que ser outro dia para me entregar, para devolver para ele. Não disse nada, ele não conversou com ela. Até hoje ele ainda me disse. Rapaz, às vezes quando ele olha para mim, a gente está numa conversa bem séria. Ele diz, rapaz, eu ainda acho que tu me entregou aquele bilhete. Rapaz, toda vez ele me diz isso. Ele tem a minha idade. Mas eu digo, mas faz isso não, rapaz, deixa de tu. Ele disse, cara, tu entregaste, eu entreguei. Eu não acredito, eu acredito em todas as coisas do mundo, mesmo que tu tenha entregue o bilhete. Ela casou com outro, eu nem namorei com ela, nem ele namorou também. E o bilhete foi. E a resposta do bilhete não veio. E se eu pudesse, claro, que tu vai inflamar uma coisa dessa. Mas se estivesse saindo num ambiente bem tranquilo, eu ainda disse, diga para ele aqui, quando encontrasse, que a gente não vai se encontrar os três. Diga para ele que eu entreguei o bilhete, que eu lembro até a música que estava tocando na hora. Ela parece que era Jane Erondim. Não se vá. Em 1977. Pronto, eu já não posso suportar essa. Eu gostava tanto dela que marcou até a música no momento que eu entreguei o bilhete a ela. Na casa dela, eu fui lá na porta dela. Eu não tinha coragem de falar com ela para namorar, mas para entregar o bilhete do cara eu tive coragem. E o que foi que ela pensou? Disse, então ele não quer afim de mim não, porque ele vem trazer um bilhete do amigo dele. Que imbecilidade essa menina. Era ingenuidade, né? Ingenuidade. Não é imbecilidade. Eu estou na sua deixa, porque a gente tinha uma forma de tratar as coisas com sentimentos. Com sentimentos. Né? Com sentimentos. Com sentimentos. Nós tínhamos assim, um grande respeito. A mulher era uma essência, né? Se nós observarmos as músicas né? Pretéritas... O tratamento é que mudou, né? Era uma essência. Tem algumas que não se era uma essência, né? A grande maioria, infelizmente, ela está sendo... Algumas que não estão trilhando por outros caminhos. Né? Para o valor que tem. Entendeu? Mas... eu posso até... Eu vou na tua deixa. Ela é uma essência. Agora, uma grande maioria, ela está se deixando levar por essa correnteza que é a evolução. Uma evolução... que traz um prejuízo grande. Muito, né? grande, de beleza, de normal. O que é anormal, hoje é normal, tá entendendo? Muita coisa está pelo contrário. Hoje, em vários sentidos, muita coisa está pelo contrário. É impressionante como muita coisa mudou e que inverteu, né? Muita coisa que inverteu. Os valores morais. Não, eu estava olhando outro dia um paredão de som. E aqueles alto-falantes, que a boca do alto-falante é para fora, né? A boca do alto-falante, ele fala para fora. Você pode observar, os paredões e mala de carro que usa, é as costas do alto-falante que está para fora agora. A bobina. Aí eu chegando ao dia no eletrônico, eu disse, e agora ele fala pelas costas, ele disse, eu digo que não era, e na frente, senão na frente não é nada. Aqui, eu digo, eu não estou entendendo mais nada. Até um alto-falante de mala de carro mudou, que era a boca para frente. Que é o certo. Agora é as costas, pode observar, a mala de carro, é tudo com as costas para fora, e dá o som. Olha, eu não sei nem, o mundo é uma coisa interessante. Ô, Ayrton, você lembrou um momento, foi em 1987, 88, que quando nós chegamos aqui, eu tive que sair, que em 87, 88, parece que houve a política de arraso com os emus, e nós enveredamos por uma ideologia, e o rapaz, que era prefeito, ele nos afastou. Aí eu fui para Goiás, e não me acostumei. A cidade grande, eu vejo que a invisibilidade ela é a olhos vistos. Existe mais solidão na cidade grande do que a solidão nas cidades pequenas. E quando eu voltei, aí um amigo, eu posso até citar aqui, né? Seu José Batista, Tica, Alvani, muitos me acolheram na Câmara de Vereadores para fazer um trabalho nas sessões ordinárias. Eu disse, será que eu poderia, eu tinha muita vontade de ser locutor, não tinha rádio, será que eu poderia fazer um programa aqui? Eu disse, não, fica à vontade, ainda fita cassete e tudo. Eu, inclusive, quem gravou a vinheta do programa Estúdio Sucesso foi um locutor
Na época, quem era Benil Ramos, Walter Costa. Walter Costa. Entendeu? Ele foi que gravou a vinheta. E até hoje eu tenho uma carta que Dário me mandou. Entendeu? Aí Alvani pegou e nós juntamos, colocou as cornetas. Vou convidar ele para participar também. Muita história. Excelente. Ele nos ajudou muito. Eu sou muito grato a todos. Vocês instalaram o som na cidade, né? Aí, as cornetas. Pronto. Aí a gente fazia um programa normal mesmo, né? Era tocando música e era gostoso de ouvir. Era música, depois horóscopo, depois notícias. Quando era no sábado, era um programa chamado Campeões de Audiência. Ou seja, eram as músicas mais tocadas durante a semana. E era no vinil e fita cassete, né? Vinil e fita cassete. O vinil, aquela bolação lá. Justamente. E também na Câmara tinha outro programa também que eu acompanhava e ficava só na vontade de fazer também. Eu faltei me relacionar mais com pessoas, né? Eu me relacionei pouco, né? Pouco relacionamento, então dificultou, fiquei muito distante. Dizer para as pessoas o que eu queria, que eu estava começando, né? Para falar em carro de som. Mas Matias Lourdes Gameleira, Matias fazia um programa ao cair da tarde, meu amigo, finalzinho da tarde, com música de Nelson Gonçalves, né? Ataúfo Alves, Núbia Lafayette. Rapaz, aquilo era muito gostoso de ouvir. Não, era um acalento à nossa audição, né? E o programa que você fazia era um programa normal, assim, como você disse, para dona de casa mesmo. E o som que tinha na cidade era um som gostoso, não era um som que incomodava. As cornetas tinham ali, onde é o semáforo hoje, que eu lembro ali no Sonequinho da Venda. Sonequinho. Né? Tinha ali. Tinha outra lá em cima, na Rua do Comércio. Ali onde era Lurinácio, por ali, né? Tinha outra na Câmara de Vereadores mesmo, lá, cobrindo aquela área. E tinha lá perto da Igreja Matriz hoje, né? Isso. Tá vendo que eu lembro? Justamente. Eu ficava debaixo do poste assim, ouvindo, eu digo aí, tô pra aí. Eu não sei se você lembra de Maurício, né? Ele fala bem, né? Eu não sei se você lembra de Maurílio. Maurílio tem um bar ali lembro. No centro da cidade. E a Câmara de Vereadores, essa nova Câmara, está sendo construída. E a sede da Câmara estava ali, parece que é onde é Fernando Calçados. Eu tô lembrando. Tu lembra? Eu tô lembrando. Muito bem. Aí chegou um senhor lá no bar de Maurílio para fazer um lanche e perguntou se tinha alguma emissora de rádio. Aí Maurílio disse: olha, tem, não tem. Tem uma rádio aqui. Tem um rapaz que anuncia aí na Câmara, inclusive ele está até no ar, que eu fazia também tarde musical. E quando eu falei, chegou aquele cara. Aí, boa tarde. Aí eu, pois não. Ele disse: olha, eu estou trazendo meu disco. Aí autografou o disco, entendeu? E me entregou o disco, é o que canta Cartão Postal. Cartão Postal, Carlos Alexandre? Carlos Alexandre. Rapaz. Eu tenho autografado. Aí eu peguei, usava os 2 microfones, aí eu fiz uma entrevista com ele. No fundo musical, a música Cartão Postal, né? O disco que ele ficou muito feliz. Eu fiquei deslumbrado, voando, né? Fiquei deslumbrado. Eu tô sendo o cara. Fiquei deslumbrado. Mas estava mesmo, e era. E estava, né? Aí ele agradeceu, pediu que nós propagássemos o LP dele. Ele: não, o senhor pode ficar à vontade, que nós teremos o maior prazer. Que, por sinal, são músicas que têm uma conotação muito sentimental e é esse momento que nós estamos vivenciando. Até hoje eu tenho esse LP com a dedicatória. Cícero, muita história você tem, professor Cícero, muito conhecido em Cupira e pelo Brasil afora, porque quantos passaram, né, na sala de aula com você? Hoje você não está mais lecionando. Não. Hoje nós estamos nos dedicando a escrever, que inclusive, Ayrton, você veja, nós somos natural de Lagoa dos Gatos, né? Mas eu tenho a história de Cupira, entendeu? E nós fizemos a história de Cupira romanceada, como Terra de Caruaru de Zé Condé. Sei. Tá certo? Agora mesmo uma das pessoas
da secretaria pediram também que fizéssemos um documentário sobre o 7 de setembro. Porque você citou uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é Dom Matias. Matias, com aquele vozeirão dele, né? Eu tinha uma faixa de uns 19 anos e eu estava na Praça Melo Bastos. A praça era de muita gente, as gargalhadas livres, passear das pessoas, o cinema de Zé Vicente Ferreira, de Tota Zé Vicente. E ele um dia chegou e disse: eu tenho uma coisa para lhe entregar. Agora eu vou lhe entregar, e um dia, quando você for embora, você entrega a uma pessoa para guardar isto. Eu fiquei surpreso, né? Em outras palavras, ele disse: zele por isso. Zele por isso. Muito bem. Mas eu fiquei surpreso porque ele me escolheu. Muito embora que eu, como eu tinha, graças a Deus, hoje eu tenho um ciclo de amizade muito grande em Cupira. E tenho um grande carinho por essa terra, que é a minha mãe adotiva. Eu sei disso. Aí, um dia, estava eu, o filho de um tabelião, Aldemário, a gente estava sentado naqueles bancos de cimento. Aí ele chegou com um pacote, um papel rústico, amarrado com barbante de estômago. Guarde, e um dia, quando você for embora, você entrega a outra pessoa. Eu peguei para casa, pensava que era alguma coisa de comer, aí ó, para casa. Quando cheguei em casa, quando eu abri, 184 fotos de Cupira antiga. Eita, rapaz, que coisa. A primeira praça de Cupira, o ponto certo, né, que ali era o ponto certo, onde a Praça Melo Bastos era o ponto certo. Esse ponto certo era um tipo de restaurante que os feirantes, né, iam tomar café e assim por diante. Ocorreu um problema muito forte e o prefeito da época derrubou e fez a praça. E eu tenho a primeira praça de Cupira. Depois do ponto certo, tem a primeira praça. Você tem, mas rapaz. Interessante. Que nessa foto, quando tiraram a foto, né, tinha uma menina sentadinha no banco. Inclusive, eu vou até te enviar essa foto. Sim. E alguns meses atrás, eu conheci essa menina. Rapaz. Assim, por coincidência, porque essas fotos que estão saindo aí foram fotos que nós... Eu sei que sempre tem. Que eu liberei, né? Nós liberamos. Liberou umas para Eduardo, meu filho. Pronto, né, justamente. Mas aí pronto, aí eu peguei hoje, né? Nós estamos na época da digitalização, aí digitalizamos as fotos, tudo, mas eu tenho elas todas originais. E com carimbo de quem? De João Discoteca. Eita, João Discoteca. Não, preto e branco. Pra você, a gente tem muita história, mas se eu for conversar isso, eu já recebi uma observação. Você fala mais de você, não deixa o cara falar, o entrevistado, não deixa o seu convidado falar. Eu digo, não, rapaz. Eu digo, cara, fosse essa expressão, assim, pela intimidade. Claro. Mas que eu quase não traço de cara, não. Eu digo, mas aí o João Discoteca fez um interessante. João Discoteca, ele era muito comunicativo. Muito comunicativo, né? E eu comecei... Eu arrumei uma namorada, minha primeira namorada que eu arrumei, eu morava, né, sem muitos detalhes, mas a primeira namorada que eu arrumei, aí João Discoteca veio tirar aquelas fotos de binóculo, né, que era de binóculo. É binóculo. Aquele que você fica para olhar. Aí João Discoteca aparecia todo mês na localidade, né, onde a gente morava, ele fazia a região. Aí o que foi que o João Discoteca fez? Eu estava tirando fotos em cima de uma bicicleta, sentado. Aí essa foto perdeu, né, aí eu na bicicleta aqui, quando eu vou tirar a foto, aí a menina vinha, que a gente estava começando a namorar, né? Primeira namorada, aquela coisa quase de adolescente mesmo. Aí João Discoteca, eu lembro até hoje disso, a João Discoteca disse, ô menina, vem pra cá, tira uma foto perto dele aqui. Aí ela veio pra perto da bicicleta e ele bateu a foto. Aí quando ela saiu, eu disse, pronto, não namora com ela se não quiser. Ela aceitou tirar a foto, ela aceita namorar você. Aí eu digo, ela já é minha namorada. Aí ele ficou assim, já era uma figura, João Discoteca. Sim, rapaz, aquele filho de João Discoteca que era, como é o nome dele? O cabelo meio enrolado assim, que ele... Vavá. Vavá era ele, Vavá. Né? Era o baterista do... Ele era bem moderno, né? Ele tinha uma grande amizade também com Juarez Castilho Pimentel, que tem uma farmácia ali. Sim. Tá certo?
Eu estou falando isso porque nesse livro, Rastros de Encontros, são essas situações. E eu confesso, Ayrton, que quando, eu já disse anteriormente aqui no pretérito, quando eu estava revisando o Rastro de Encontro, eu fui às lágrimas porque eu revivi um encontro entre eu e Vavá. Vavá era um baterista excelente. Excelente. Vavá, Bibiu, entendeu? E aí eu ia para Caruaru e me encontrei com o Vavá. Ali naquela praça tem o Hospital São Sebastião, aí tem uma praça. Rapaz, praça, não sei o que lá, Porto, acho que é isso, não. Rapaz, ele estava numa situação. Eu lembro, eu conheço ali. Uma situação difícil, cara. O era todo cheio de piada. Era muito engraçado. Entendeu? Camarada, quando ele disse, olha, você veja, principalmente desse rapaz aí que você está falando, o texto está muito confuso. Aí eu despertei, né? E comecei escrevendo. Quando eu fui revisar, eu fui às lágrimas, entendeu? Vavá, ele tornou-se quase um morador de rua, né? Lamentável, né? Tá certo? Era filho de João Discoteca. O seu João era muito... O seu João, os nomes que marcaram em Cupira, né? João Discoteca, Lucídio, o pai do Gordinho, né? O seu Geraldo. Seu Geraldo. E também, quem mais que eu não posso esquecer? Lucídio, João Discoteca, seu Geraldo e Simão. Fotógrafos que tem história em Cupira, né, rapaz? A família tem um legado todo esse pessoal, nesse rastro de encontros, né? Eu cito. As noites que, depois do colégio, eu ia lá para o local onde João Discoteca trabalhava, que é em frente ali. Onde é Kelman, vizinho né? ao Ponto Celpe ali, vizinho onde é o Ponto Celpe hoje, né? Eu lembro que tinha uma cadeira assim de macarrão e eu ia com o objetivo de ler o Jornal do Comércio, porque só ele comprava, algumas pessoas compravam. E ele disse uma coisa muito interessante para mim, para eu ver também as notícias do esporte, né? Esportiva. Aí ele disse, olha, leia também notícias do país, para você ter conhecimento. Eu tenho um grande respeito a João Discoteca. Todas as noites, quando nós saímos do Pedro Alves, que era lá no Maria de Luz Temporal, eu ia para lá, e nós conversávamos, e ia algumas pessoas, e alguns colegas, 3, 4, 5, 6 colegas, aí ele saía lá de um quarto escuro que revelava as fotos, parava e conversava conosco. Aí eu cito isso aí, tá certo? E isso lhe fez crescer também, né? Porque você começou a admirar, né, e começou a se dedicar aos estudos cada vez mais. Ô Cícero, você se sente realizado? Tem algo que você gostaria de ter feito e não fez? Alguma coisa, eu não consegui isso, mas você se sente realizado? Ou acha que ainda tem algo para fazer que você vai conseguir fazer? Porque às vezes a gente não pode dizer nossos sonhos não, mas se for possível... Ayrton, o que Deus me concedeu, eu agradeço muito. Um dos maiores sonhos que eu tinha era escrever, deixar um legado. Porque eu acho que logo, logo eu poderia estar partindo. E estou deixando. A história está aí, né? A história está aí. Não é um grande escritor, não me considero. Mas é uma história... Mas é algo que eu vou deixar para gerações futuras. Está entendendo? Me sinto realizado porque o que eu pedi a Deus, Ele me concedeu e sempre me concede. E um dos sonhos era, eu gosto muito de literatura, gosto muito de ler, sou viciado em ler, tá certo? E gostaria de escrever. Hoje se realizando. Hoje eu me divido com o escritório e escrever, né? Estou escrevendo um documentário agora sobre o 7 de setembro, né? É muito interessante 7 de setembro. Como começou o 7 de setembro. Aqui em Cupira. Aqui em Cupira, né? O terreno
quem doou aquele terreno, até as braças. Hoje, para os mais jovens agora, o 7 de setembro é o estádio Moacir Soares e também o centro de convenções ali, né? Justamente. E o estádio Moacir Soares foi que uma das pessoas de destaque aqui, juntamente com outros, foram a São Moacir Soares e solicitou uma área para fazer um campo. Entendeu? O 7 de setembro. O 7 de setembro. Para ter seu estádio, né? Justamente. O 7 de setembro ele foi fundado em 1965. Olha só. Tá entendendo? Aí nós estamos fazendo esse documentário. E o documentário de Cupira. Cupira, Ayrton, se você pegar com carinho a história de Cupira, você fica deslumbrado. Rapaz, então a gente vai fazer outro podcast para você. Depois que terminar o livro, a gente vai daqui uns tempos, vai ter um momento para a gente falar sobre a história de Cupira. Você falar, né? Nós fizemos ela romanceada, inclusive colocamos até pessoas que talvez você chegou a vislumbrar, Zé Pé de Pato, Zé Verônica, entendeu? Não foi da minha época, né? Zé Pé de Pato, Zé Verônica, aquele que andava com cachimbo, Dorói, entendeu? Sim, eu acho que eu estou lembrando aí. Tá certo? Eu não morava aqui não, mas eu estou Entendeu? lembrando de alguma coisa assim. Então essas narrativas eu dividi em Rastros de Encontros e na história de Cupira. Eu gostei a história de Rastros de Encontros. Né? A história de Cupira. Ayrton Lira, que batizou Cupira, né? Eu acho interessante essa frase, mas é muito mais profundo o negócio. Né? Não. Você pode em outra oportunidade nessa história de Cupira tem algo sobre a guerra de Gravataçu também? Tem. Ali é outra história que muita gente não sabe, muita gente aí nova. A guerra do Padre Cuco, né? A guerra do Padre Cuco. É de Cícero Amaro. Rapaz, aquilo ali é impressionante, né? Tem até, eu não vou citar aqui, mas eu perguntei a uma pessoa sobre o pai dessa pessoa que na época eu soube que tinha sido preso, né? Aí eu perguntei, olha, eu vi um comentário, disse, tirou cadeia e levou um cacete daquele, né? Levou um cacete na força da expressão de apanhar mesmo, porque foi uma confusão muito grande. Quer dizer, tem muita história para contar de Cupira. Porque, veja bem, eu só vou dar uma deixa da história de Cupira. Aquela capela, né? Aquela matriz, ela foi construída à margem de uma lagoa. A São João Batista, que era São João Batista, a antiga matriz. Agora, como diz, uma lagoa... Em frente tem um poste. Em frente tem um poste. Aquele poste, ali naquela frente, era uma baraúna onde acolhia as abelhas por nome de Cupira. Essas abelhas muito preguiçosas foram embora. Tá certo? E aquela área ali os terrenos pertenciam ao capitão Antônio Marinho, que nós temos uma praça por Rua Cônego Marinho, né? Tem um busto lá, né? Justamente. Aí, os primeiros habitantes de Cupira, né? Dentre eles, um senhor chamado José Pascoal de Aleluia, muito religioso, achou por bem fazer uma capela. Aí o rapaz disse, olha, a margem dessa lagoa, a lagoa está estorricada, pode fazer. E fez. E eu lembro-me que, na época do padre Olegário, de vez em quando estavam rebocando a parte lateral, porque eu merecia. Porque ela foi feita próxima à lagoa e quase dentro da lagoa. Agora uma lagoa no alto daquele, né? No canto alto tinha um barreirinho bem interessante. Tem muita coisa para falar e saber sobre Cupira, né? E que é muito importante. O Cícero Luiz, professor Cícero, comunicador, né? Escritor, e um homem que se realiza todos os dias, porque quando você começa, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, você se realiza todos os dias. Eu estou feliz, né, de estar conversando mais uma vez. A gente já conversa muito, já conversamos uma amizade de longas datas, ou de uma longa data, né? Ou longas datas aí, como queiram, meu português é limitado. Mas
estar aqui agora ouvindo Cícero falar, puxando pela história, né? Bons momentos vividos, e é muito bom, viu? Estou muito grato. Se faltou, eu sei que faltou, tem mais coisa a perguntar, mas vai ficar para o próximo podcast, quando a gente vai falar mais de Cupira, vai falar menos de você, mais de Cupira. Beleza. E também dos seus projetos, né, mais? Certo. Mas se tiver mais alguma coisa para agradecer, fica à vontade para falar, viu? Pode ficar à vontade aí. Não, eu gostaria de externar a minha satisfação por esse encontro, por esse momento que você me presenteou. Você também está me dando presente certo? aqui. Me presenteou. Espero que outros venham, né? Mas eu fiquei muito feliz pelo seu convite. É uma prova que temos uma amizade intrínseca, um elo muito profundo. E o que eu tenho é agradecer pelo presente que você me deu, me concedeu. Muito obrigado, Ayrton. Você sempre demonstrou uma amizade muito grande por minha pessoa. Com admiração mesmo. Sempre tivemos um respeito um pelo outro, tá certo? E o que eu tenho é dizer-lhe que Deus o proteja toda a sua família, que tenha um Natal de muita paz, um final de ano venturoso, sempre com a presença do nosso Cristo Redentor. Tá certo? Então, que Jesus Cristo ilumine você, Deus abençoe você e muito obrigado pelo convite. Vamos aqui fazer, como se diz, uma publicidade também. CL Silva, Serviços e Atendimento, fica o escritório ali, ao lado do Laboc, aqui em Cupira, né? Na rua Pontes Filho, número 98. É o novo local que está agora, o CL Silva, Serviços e Atendimento, o escritório aí do Cícero Luiz, professor Cícero. Então, você quer uma prestação de serviço, uma orientação em vários aspectos, ele tem para você lhe orientar e bater aquele papo gostoso de orientar, né? Muitas coisas que a pessoa precisa de uma orientação e não sabe nem para onde vai. Quem vai fazer isso para mim? Quem faz um trabalho que precisa ser feito junto a órgãos públicos? E Cícero tem essa experiência de vida, muitos anos na área e o conhecimento grande. Cupira, Recife, Caruaru e em vários órgãos a nível de estado. Ele tem acesso, como informar você, como deve fazer e resolver o que você precisar, né? A orientação precisa. Muito obrigado, Cícero, muito obrigado mesmo. Deus continue abençoando você, continue sendo admirado, né? Muito obrigado. Não só por mim, mas por muita gente. Muito que eu sei que obrigado. você é admirado com essa história aqui em Cupira e dando um viva à vida. Agradecer mais uma vez, pessoal da Top Lux Ótica também com a gente aqui, né? A Top Lux Ótica também aqui na rua Doutor Aderbal Jurema. A doutor Goberi Lopes, né? Doutor Goberi Lopes, nosso prefeito, vice-prefeito aqui de Cupira. O pessoal da Funerária Carneiro, Ramon também, um grande abraço aí para o Ramon. A Império dos Pneus aqui em Cupira, Joebson Luna, o pessoal aí um abraço. E Supermercado Padre Cícero aí do mercado, toda a equipe, o nosso abraço também, que acompanham aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite o nosso podcast Viva a Vida. Um grande abraço, próxima quinta, se Deus permitir, vamos estar aqui com mais um convidado. Um grande abraço e até lá.